Vamos falar com a Larissa Quaresma para falar sobre essa decisão do STF que impacta diretamente, né? Seja bem-vinda, Larissa, mais uma vez aqui. Sempre bom tê-la com a gente. Muito obrigada, Paulinha. Um prazer estar aqui para falar do setor financeiro novamente. Maravilha, né? Bom, a notícia é maravilha, mas não é tão boa assim para os bancos, né? Vamos lá, né? Essa ação deu ganho de causa, vamos dizer assim, para o governo, né? Para o Ministério da Fazenda, e é uma ação do Santander, né? Então, acho que o maior prejudicado aí acaba sendo o Santander. Mas quem vai contar mais aqui, quem vai explicar é você, que é a nossa especialista, né? Me diz aí, como que essa decisão em prol do governo e, né, prejudicando os bancos. Me conta aí um pouquinho o que foi essa decisão e como é que ela vai impactar nos bancos e principalmente aí no Santander. Legal. É uma disputa judicial, né, envolvendo sobre quais tipos de receita os bancos devem pagar PIS e COFINS. Então, entre 1998 e 2014, os bancos entendiam que sobre determinados tipos de receita financeira, eles não deveriam pagar PIS e COFINS. Por exemplo, quais tipos de receita financeira? O banco tem o capital próprio dele lá, ele aplica esse capital próprio e ele recebe uma receita financeira dessa aplicação. As instituições financeiras entendiam que, por não ser uma receita proveniente da venda de produtos e serviços para os clientes finais, que eles não deveriam pagar PIS e COFINS. Né? Então, eles não pagavam, a maioria das instituições financeiras não pagavam sobre esse tipo de receita e outros tipos de receita também, que não vem ao caso aqui, que são menores. Em 2014, teve uma lei dizendo assim, não, olha, qualquer tipo de receita, os bancos devem recolher PIS e COFINS. Então, de 2014 em diante, os bancos passaram a pagar PIS e COFINS sobre todo e qualquer tipo de receita, seja ela financeira, sobre capital próprio ou de venda de produtos e serviços. A decisão do STF de ontem, ela se refere ao período que vai de 98 a 2014. Porque a Receita cobra das instituições o retroativo referente a todo esse período, né, que ficou para trás. Para algumas instituições, isso é mais relevante, para outras instituições é menos relevante. Qual foi a decisão do STF de ontem? Fala assim, olha, vocês devem sim pagar PIS e COFINS sobre qualquer tipo de receita, inclusive no retroativo. Né? Então, os diferentes bancos, eles já tinham alguns provisionado, né, o que seria esse pagamento retroativo, e outros já haviam voluntariamente aderido como se fosse um perdão da multa dessa dívida tributária referente a esse período. Quem são esses bancos que já haviam aderido a esse perdão, né, da multa? Banco do Brasil, Caixa Econômica, alguns bancos estatais, entre outros, que não vão precisar nem provisionar, nem ter nenhum desembolso adicional, porque eles já tinham se antecipado e acertado as contas com a Receita Federal. Quem deve incorrer em um desembolso agora, seja ele provisionado ou não? Santander, Bradesco, Itaú, BTG Pactual, em variados graus. Né? Então, o que agora a gente vê impactos diferentes aí para cada um desses bancos que não tinham acertado as contas ainda, vamos colocar assim. Maravilha. E aí, essa diferença, qual que é o maior prejudicado nessa situação? O maior prejudicado é o Santander, né, dentre esses bancos, porque essa briga judicial dele, né, que ele deixou de pagar desse período, é de 4,9 bilhões de reais, o que é muito relevante se a gente olhar para o lucro trimestral do banco, que é de cerca de 3 bi. Né? Então, vai ser um impacto muito grande para o Santander, que foi ainda exacerbado por uma decisão que a companhia tomou no primeiro trimestre. Eu até vim aqui no Giro para comentar um pouco do resultado do Santander do primeiro tri. Eu tinha comentado que ele foi um resultado de baixa qualidade, né, porque ele foi muito ajudado por uma reversão de provisão tributária. Adivinha qual era a matéria da reversão de provisão tributária? Justamente essa decisão do STF de ontem. Porque lá no primeiro tri, o ministro Lewandowski, que faz parte do STF, ele tinha votado favoravelmente aos bancos. Como ele é o relator,
desse julgamento, o Santander entendeu de uma forma talvez um pouco agressiva, arrojada, falou assim, não, já que o relator votou a favor, a gente entende aqui que a gente vai ganhar, então, portanto, eu não preciso dessa provisão. E reverteu a provisão. Agora, com a decisão no sentido contrário, ele vai ter que voltar essa provisão, que vai machucar o resultado, e, além disso, ele vai ter que desembolsar efetivamente, dado que essa foi a decisão em última instância, né? O Santander até soltou um fato relevante hoje, dizendo que vai buscar as alternativas jurídicas, mas, assim, na nossa visão, é improvável que ele consiga reverter, né? Então, com certeza, é o mais impactado. Então, poderemos ver aí resultados piores, né? Já não vieram bons, né? Que nem você falou, você veio aqui no Giro, realmente comentou dessa revisão aí. E, na verdade, a coisa tende a piorar para quem é, né, para o Santander. E aí eu queria te fazer a pergunta aqui. Para o investidor que tem Santander, o que ele deve fazer, assim, nesse momento, né? Prevendo aí resultados piores, porque, assim, eu acho que nem a gente já chegou a comentar aqui, quem está fora não entra, ok, não muda nada. Mas para aquele investidor que está ali sofrendo com as ações ali, o que você falaria para ele fazer agora, por exemplo? Então, é engraçado que a gente está até vendo o Santander subir aqui 1,3% hoje, né? O que, sinceramente, me surpreende bastante. O Santander, ele negocia hoje a mais ou menos meia vez valor patrimonial. Então, assim, dentre os bancões privados, ele é de longe o mais barato. Ele é mais barato que Bradesco, que negocia mais ou menos uma vez, mais barato que Itaú, que está negociando a 1,6 vezes o valor patrimonial. Então, assim, minha opinião, tá? O que eu faria nesse momento é vender aproveitando a alta. A gente não tem recomendação de compra de Santander, nem de venda, né? A gente, dentro dos bancões, a gente prefere Itaú, mesmo estando um pouco mais caro o valuation. Porque a gente acha que esse múltiplo, ele, na verdade, pode ser o que a gente chama de um value trap, ou uma armadilha de valor. Está muito barato, porque esse valor patrimonial, na verdade, pensa comigo, assim, se ele vai entregar 3 bi de lucro, mas em cima desses 3 bi ele vai ter que provisionar mais 5 bi, grosso modo, ou vai ter que desembolsar mais 5 bi, então, na verdade, ele vai dar um prejuízo. O patrimônio líquido dele tende a diminuir, entendeu? Então, o múltiplo automaticamente ele sobe. Então, assim, na nossa opinião, na verdade, mais caro do que parece. Então, o que eu faria nesse momento é aproveitar que está subindo, eu venderia, né, se for o caso da pessoa ter, o que, assim, dependendo do macro, né, se o Brasil voltar a ser a bola da vez, pode subir, né, na frente depois, mas na nossa opinião, assim, o operacional, o fundamento pode não sustentar essa alta. Tá, legal. E aí você comentou que alguns bancos, né, já participaram do perdão aí, né? Banco do Brasil, Caixa. Chegou uma pergunta aqui para a gente do Alexandre, perguntando se do Banco do Brasil, né, vai sofrer esse impacto. Aí eu gostaria que você respondesse aí. Banco do Brasil não tem impacto nenhum, né? É bem material, é bem irrelevante, na verdade é zero, né? Até porque ele já tinha se antecipado e já pagado na frente todo esse passivo tributário, né? Então não tem impacto, até por isso que a gente viu a ação de Banco do Brasil subir bastante ontem, chegou perto dos R$50, então até antecipando um pouco essa decisão judicial. Maravilha. E aí, para a gente finalizar aqui, Lari, queria te perguntar se o quanto isso pode impactar em termos de tempo, assim, vai impactar, né? Você já falou aí do Santander, mas se seria algo que já seria provisionado, vamos dizer, já no próximo trimestre, ou se a gente vai ver resultados mais lá para frente, vai demorar um pouco mais. Eu digo, a decisão, ela acaba impactando mais no momento ou ela pode ser um pouco mais permanente, prejudicando ainda mais vamos dizer assim, né, os fundamentos de alguns bancos que vão ter que pagar? Então, na nossa opinião, assim, vai ser no segundo TRI o impacto, porque isso já foi a última instância, né? Esse é um processo que ele está em julgamento no STF desde 2010. Ele está na fila dos processos para tramitar.
E só que ele começou a ser julgado no finalzinho do ano passado, né? De fato. Então, ele está correndo em última instância e ele é o que eles chamaram de entendimento geral, se não me engano, porque existem vários processos de várias instituições financeiras relacionados a esse mesmo tema. E o STF disse assim, olha, não, a gente vai julgar um só. E o entendimento desse um só se aplica a todos os demais processos referentes a essa mesma cobrança de PIS e COFINS nesse período. Então, assim, claro que, assumindo nossa ignorância jurídica, a gente não é advogado, nós não somos especialistas tributários, mas deveria ser provisionado no segundo TRI, adotando uma postura aí realista por parte do management dos bancos.